Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas, seu capítulo 10, seu versículo 25. Lucas capítulo 10, seu versículo 25. Uma passagem bem conhecida, né, irmãos? Diz que o Senhor lhe fala ao nosso coração essa manhã. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, Jesus. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Glórias a Deus. Somente até aí. Pode tomar vossos assentos em nome de Jesus. É uma palavra bem conhecida. Glórias a Deus, né? O ser humano chega a certo tempo da sua vida que ele entende que ele nasceu e que um dia ele vai morrer. Então todo ser humano ele vai ter essa consciência certa vez, certo dia, que ele está nesse mundo, mas um dia ele vai sair daqui. Este homem, esse doutor da lei, ele chega até Jesus falando isso, perguntando, questionando o que é que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer para poder herdar a vida eterna. O coração deste homem, mesmo ele sendo doutor da lei, agora está com a dúvida no seu coração, porque ele sabia da lei de Deus, ele sabia dos mandamentos que o Senhor tinha passado para o povo de Israel. Ele era um homem que entendia as sagradas escrituras, mas chega a certo momento que ele tem uma dúvida no seu coração: será que eu estou fazendo realmente a vontade de Deus? Será que realmente a lei ela vai me levar à vida eterna? Glórias a Deus. E este homem ele chega para o nosso Senhor Jesus e começa a questionar, começa a perguntar ao Senhor acerca da vida eterna. E o Senhor Jesus, o nosso Senhor, ele chega e fala para aquele homem que a salvação para a vida eterna, a garantia para a vida eterna está em cumprir a lei do Senhor. Não está fora, não está no meu próprio entendimento, não está no que o mundo está fazendo, não é o caminho que o mundo está caminhando, que é o caminho da vida eterna, não. Está na lei de Deus. Para nós termos a vida eterna, nós temos que voltar-se para Deus. Para nós termos a vida eterna, nós temos que cumprir a palavra de Deus. Para nós termos a vida eterna, nós temos que ter a consciência do caminho que nós estamos caminhando. Este homem, ele sabia da lei. Este homem era um mestre da lei. E nós temos que compreender que a lei naquele tempo não era apenas os 10 mandamentos. Porque às vezes nós falamos da lei mosaica, nós falamos da lei que o povo naquele tempo andava, mas não era só os 10 mandamentos. Era cerca de 613, alguns dizem que é 614 mandamentos que o povo judeu ele tinha que fazer, tinha que saber e tinha que praticar. Mas o único que conseguiu praticar esta palavra, praticar a lei, cumprir, glórias a Deus, toda ela foi o nosso Senhor Jesus. Por isso que ele disse que ele não veio revogar, ele não veio destruir a lei, mas ele veio para cumprir, glórias a Deus. Então nos mostra que nós temos um caminho para percorrer, nós temos um caminho para nós meditarmos quando nós levantarmos da nossa cama de manhã. Este caminho está na palavra de Deus. É fácil cumprir a lei? É fácil estar
nossos caminhos, nossos passos, todos os dias na palavra de Deus, não é fácil. Não é fácil a gente pegar na palavra de Deus, começar a estudar, meditar e falar, mas a palavra do Senhor nos ensina que nós não podemos ser só ouvintes dela, mas o principal é ser praticante. Esse doutor da lei, ele sabia das leis. Esse doutor da lei, ele já sabia o que os mandamentos do Senhor falavam, mas o questionamento dele era o quê? É se eu estou cumprindo a lei de Deus. E é algo que eu e você temos que meditar todos os dias, porque nos nossos próprios olhos, os nossos caminhos podem estar sendo bons. Aos nossos próprios olhos, o nosso caminho pode estar sendo um caminho bem-aventurado, mas quando nós vamos para a palavra de Deus, o Senhor, Ele nos corrige. Por quê? Porque os pensamentos de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, ela é maior e mais diferente do que a nossa. Por isso o Salmo 1 nos ensina que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. O Senhor falou para Josué, após a morte de Moisés: olha, aquilo que eu falei para Moisés, não se desvia para o lado direito e nem para o lado esquerdo, mas pratique, que você vai herdar a terra prometida e o povo vai ser bem-aventurado. Jesus, o nosso Senhor, Ele falou para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu já tenho ensinado a vocês. Então a nossa vida, ela tem que ser dirigida pela palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos revela o que o Senhor quer para nós. É a palavra do Senhor que nos ensina como nós temos que lidar dentro do nosso lar, como nós temos que ser com o nosso cônjuge, como nós temos que ser no nosso trabalho, como nós temos que ser na casa do Senhor, como nós temos que ser na vizinhança. É a palavra do Senhor que nos ensina, porque ela mostra para o homem o caminho que agrada a Deus. A palavra do Senhor não pede para a gente abandonar a nossa família. Ela não pede para nós ser desobedientes no nosso trabalho, ser desobedientes a nossos líderes. A palavra do Senhor não nos ensina isso. Mas às vezes o nosso pensamento, os nossos caminhos, o caminho que nós estamos percorrendo, a gente pensa que é o caminho certo. A gente pensa que é o caminho que agrada a Deus. Mas quando nós paramos para meditar na palavra do Senhor, a gente compreende que a gente está indo todo errado. Às vezes a gente está indo todo errado da palavra de Deus, mas dentro de nós estamos achando que estamos sendo certos. Eu vou parar de falar com fulano, glórias a Deus, porque ele me irritou. Eu vou parar de falar com fulano, porque se levantou contra mim. Mas quando nós vamos para a palavra do Senhor, ela nos ensina: se alguém bater no teu lado direito, oferece o outro lado. Glórias a Deus. Nos ensina que enquanto Paulo, glórias a Deus, meu Deus do céu, enquanto Estevão, ele estava sendo apedrejado, ele orou, intercedeu para aqueles que apedrejavam a ele. Glórias a Deus. A palavra do Senhor nos ensina, enquanto Jesus, ele estava prestes a deixar a sua vida, ele intercedeu por aqueles que estavam chicoteando ele, por aqueles que queriam a morte dele, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos compreender que às vezes o caminho que eu estou indo não é o caminho que agrada ao Senhor. Mas nós estamos diante de uma passagem que nos chama a atenção. Por quê? Porque ele era um homem que sabia da lei. Ele não era qualquer pessoa. Ele não era um leigo. Ele não era uma pessoa que nunca teve uma lei de Deus nas suas mãos. Não. Ele era o mestre. Ele era o doutor. Ele era aquele que, se chegasse alguém pedindo um conselho nas escrituras, ele sabia pegar certinho onde estava o conselho e dava o conselho para aquela pessoa. Mas a questão do coração dele era o quê? Se eu estou praticando a lei que eu estou sabendo. Tem muitos doutores hoje em dia, tem muitos teólogos hoje em dia, mas parece que alguns, quanto mais estudam a palavra de Deus, mais ficam com o coração duro. Tem alguns que quanto mais estuda, mais não quer se aproximar daqueles que são inferiores a ele na palavra.
Quantos e quantos doutores da lei hoje já não cumprimentam um obreiro, ou não cumprimenta alguém que faz a limpeza na casa do Senhor, ou aquele porteiro que está ali sendo receptivo a todos, e muitos doutores da lei passam por aquele porteiro, passam por aquele obreiro e nem olha para ele. É doutor da lei, sabe a palavra de Deus, mas não pratica a palavra de Deus. Jesus, ele ensina para aquele doutor que a salvação, a vida eterna estava na palavra, mas não era só saber, era praticar. Por isso que é tão difícil a gente praticar a palavra de Deus. Por isso que é tão difícil, glórias a Deus, a gente colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Muitas das vezes a palavra, ela é tirada do nosso coração pelo inimigo das nossas almas. Quantas vezes a gente está na casa do Senhor, ouve a palavra, mas quando chega em casa, a gente nem lembra que a passagem foi que pregou. Por quê? Porque durante a saída da casa do Senhor até a nossa casa, já aconteceu alguma coisa e nós deixamos a palavra sair do nosso coração. Chega no outro dia, vem uma ocasião para a gente praticar aquilo que nós aprendemos na casa do Senhor, mas a gente não lembra mais do que foi ensinado e acaba fazendo a nossa própria vontade, acaba falando as nossas próprias palavras, acaba fazendo aquilo que não está na palavra de Deus, e aí a gente acaba quebrando a cara. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela não é só para a gente aprender, não é só para a gente estudar, mas o principal dela é para a gente praticar, é guardar no coração, para que nós não venhamos pecar contra Deus, para que nós não venhamos pecar contra os nossos irmãos. É praticar a palavra de Deus, é ela que vai nos levar no caminho que agrada a Deus. É estudar a palavra de Deus, vir para a casa do Senhor, ouvir a palavra e falar: Senhor, não deixa esta palavra sair do meu coração, não deixa essa palavra fugir, não deixa o inimigo das nossas almas tirar ela da terra que foi caída essa semente, porque amanhã ou hoje nós podemos ser provados na palavra que nós ouvimos. Semana que vem eu posso ser provada nessa palavra que eu estou ministrando hoje. E se eu não guardar esta palavra no meu coração, eu vou poder ir pelo meu próprio caminho, eu posso ir pela minha própria decisão. E aí, o que eu vou fazer? Eu posso ter a chance de quebrar a cara lá na frente, achar que eu estou fazendo a coisa certa, mas a palavra do Senhor me ensinou outra coisa, mas eu não guardei a palavra na tábua do coração. Este doutor da lei, ele chega, o Senhor Jesus fala: olha, como é que você vê a lei? A lei, como é que você entende a lei? Jesus está falando com um homem que sabia da palavra. Jesus está questionando aquele homem, um homem que sabia da lei mosaica, sabia dos escritos. E ele fala: olha, amar a Deus, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho que amar a Deus com toda a minha força, eu tenho que amar a Deus com todo o meu entendimento. Glórias a Deus, ele estava citando a palavra de Deus, ele estava citando o que está escrito em Deuteronômio 6. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, nós temos que amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Glórias a Deus, ele respondeu com as escrituras. E Jesus falou: você falou certo, glórias a Deus. Amar a Deus primeiramente, mas também está escrito que tem que amar o próximo como a ti mesmo. É fácil a gente dizer que eu amo a Deus, é fácil a gente louvar o hino e dizer: Senhor, eu te amo. Mas quando nós chegamos próximo de alguém que nos feriu, nós virar a cara, nós falar: eu te amo, Jesus, eu te amo, Senhor, a minha vida é o Senhor, glórias a Deus. Mas chegar perto de alguém que se levantou contra nós e nós virar a cara, eu não posso nem ver aquele irmão, eu nem posso ver aquele vizinho, é o dia todo com som alto, e aí deixa o coração ser contaminado. Mas para nós compreendermos se nós amamos mesmo a Deus,
nós temos que praticar amar o próximo também. Se eu quero me ver bem, se eu quero me ver vestido, se eu me quero ver no trabalho que honra o nome do Senhor, que glorifica o nome do Senhor, eu tenho que desejar no meu coração que o meu próximo, aquele que está comigo, aquele que está ao meu lado, os meus irmãos da igreja, a minha família, também esteja nas mesmas condições que eu. Se não falta o alimento na nossa mesa, nós temos que desejar e pedir a Deus que na mesa dos nossos irmãos também não falte, dos nossos vizinhos, mesmo aquele que coloca o som alto do nosso lado. Nós temos que orar e falar: Senhor, eu te agradeço pelo alimento que está na mesa. Senhor, permita que o alimento chegue na mesa do meu vizinho também, Senhor. Não deixa que falte na mesa dele o que no meu também tem. Esse é o amor ao próximo. Esse é querer que o próximo esteja bem como eu estou. E aí nós vamos estar fazendo o quê? Praticando a palavra de Deus. É amando a Deus e amando ao próximo como nós nos amamos. É fazer para o próximo, dar a mão para o próximo, é dar conselhos para o próximo, aqueles conselhos que nós queríamos que alguém desse para nós. É dar a mão para o próximo como nós queremos que alguém dê a mão para nós quando nós estamos no momento baixo, no momento, vamos dizer assim, de aflição, no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de solidão, que nós queremos um abraço. Nós temos que desejar ser o abraço de alguém. Nós temos que desejar que Deus visite alguém, assim como nós queremos que Deus, Ele nos visite. É estar orando às madrugadas pela nossa família, mas também pela família dos nossos vizinhos, pela nossa rua, pelo nosso bairro, pelas pessoas que estão em situação de rua. Glórias a Deus. É nós estarmos amando ao próximo como nós queremos ser amados, como nós nos amamos. É isso, é praticar a palavra de Deus. É isso, é estar caminhando sentido a vida eterna. Está na palavra de Deus o caminho. Está nas escrituras o caminho que agrada a Deus. Agora nós temos que praticar ela. É o mais difícil, mas nós temos que praticá-la. O Senhor Jesus, Ele fala para aquele jovem, aquele mestre, glórias a Deus, que ele tinha que fazer aquilo e viverás. Não era só compreender a lei, não era só saber das Sagradas Escrituras, mas o principal é ir e fazer, porque aí terá vida. Aí este jovem, ele chega e fala, eu querendo se justificar, disse a si mesmo: e quem é o meu próximo? Ele falou, eu sei a lei, eu sei das Escrituras, eu sei que eu tenho que amar a Deus e amar o próximo como a mim mesmo. Mas qual é o meu próximo? Ele estava sabendo da palavra, mas ele não sabia praticar. Ele estava em dúvida se ele estava praticando a palavra de Deus. Ele estava em dúvida, glórias a Deus, quem era aquele próximo que ele tinha que ajudar, que ele tinha que amar. É difícil, mas às vezes Deus vai permitir algo acontecer na nossa vida, que a pessoa vai se levantar para ser um inimigo nosso, mesmo nós não sendo inimigo dela. Mas aquela pessoa, ela vai olhar para mim e para você como se nós fôssemos inimigos dele. Vai acontecer algo na nossa vida, que aquela pessoa, ela vai desejar ver a nossa derrota. Aquela pessoa vai desejar no seu coração e ver nós na ruína. A pessoa vai desejar no seu coração que vê nós sendo humilhados. Mas deixa eu te falar, ele vai ser inimigo nosso, mas nós não vamos ser inimigos dele. Perdão, ao contrário. Ele não vai ser o nosso inimigo, mas ele vai achar que nós somos inimigos dele. Ele vai ter raiva de mim e de você, mas nós vamos ter que transbordar de amor por ele.
Toda vez que ele vê nós na rua, ele vai virar a cara. Mas nós temos que olhar para ele e falar: Jesus, abençoa ele. Ele vai até fazer fofocas nas redes sociais do nosso nome, mas nós temos que orar, pedir: Senhor, abençoa ele. Senhor, glorifica o teu nome através da vida dele. Honre, Senhor, o teu nome através da vida dele. Por quê? Porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Por quê? Porque o amor de Deus tem que estar no nosso coração. E quando o nosso coração ele está repleto do amor de Deus, nós não podemos deixar que a ira entre. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, que vai gerar o verdadeiro amor em nós, o Espírito Santo ele não vai deixar que a ira, que a contenda entre no nosso coração. Então o importante para nós é estarmos cheios do Espírito Santo, para quando a calúnia vier, para quando a difamação vier, para quando a fofoca vier, nós estamos alicerçados na palavra de Deus e falar: mas a palavra do Deus, Senhor, não me ensina isso. Mas a palavra do Senhor não me ensina que eu tenho que me justificar, que eu tenho que chegar lá e resolver com minhas próprias forças, não. A palavra do Senhor me ensina que eu tenho que amar, que eu tenho que fazer diferente. Glórias a Deus, eu tenho que fazer de uma forma que o Senhor, Ele exerça misericórdia e alcance aquela vida. O que nós vemos muito hoje é o amor para com o próximo se acabando. É a família se destruindo. É o cônjuge que já não ama mais com respeito o seu próximo, o seu cônjuge. Nós vemos que os pais, muitos já não amam mais seus filhos. Tem os seus filhos como se fosse um levante da sua vida, como se fosse uma carga, como se fosse um inimigo. Mas nós que estamos na presença do Senhor, nós não podemos jamais pensar desse jeito. Temos que deixar o amor de Deus transbordar. Temos que deixar o amor de Deus entrar no coração, para que nós venhamos praticar a palavra de Deus e o nome do Senhor ser glorificado. Tem pessoas que só se vão voltar para Deus quando nós demonstrarmos o verdadeiro amor para elas. Tem pessoas que só vão ser alcançadas, sair da ruína, sair do lamaçal, se a igreja ela começar a demonstrar o verdadeiro amor que só o Espírito Santo é que pode gerar. Tem pessoas que estão lá fora, que só estão esperando uma mão para poder se levantar. Tem pessoas que estão lá fora, que estão precisando apenas de um abraço para retornar para a casa do Senhor. Tem pessoas que estão lá fora, que só está precisando que alguém sente do lado dele e leve um pão, e leve uma palavra, e que leve uma palavra de amor, um conselho de amor, para que ela retorne para a sua família. Tem pessoas que estão precisando de uma gota de amor no seu coração, na sua alma, para que ele volte a ter vida. Somente o amor, somente praticando o amor, somente tendo o coração cheio de amor, glórias a Deus, vai nos fazer olhar para o próximo, glórias a Deus, e falar: ainda há esperança para você, ainda há oportunidades, Deus ainda está com a mão estendida para você. Está difícil, está. A gente vê tantas pessoas em situações de ruas. Estamos vendo pessoas com coração de pedra, estamos vendo. Mas nós temos que encher o nosso coração do amor de Deus. E aí nós vamos olhar para o próximo com um coração diferente. Nós vamos olhar para o próximo desejando que ele se levante, que se ele se reerga e que ele retorne para a sociedade, que ele retorne para a vida.
Mas o nosso coração tem que estar cheio de amor, não cheio de falsidade, não cheio de mentiras, não cheio de iras, não cheio de justificações. Não, é cheio de amor. O coração cheio de amor, ele olha para aquele que está debaixo de uma marquise, e aquele que está debaixo de uma, vamos dizer assim, encostado em uma parede, debaixo de uma lona, debaixo de um papelão. E o nosso coração cheio de amor vai lá e vai dar uma palavra de ânimo para ele. O nosso bairro está passando por um momento difícil. A gente passa ali umas 9h30 para 10 horas e vemos aquela rua principal cheio de pessoas, cheio de usuários, pessoas que largaram suas famílias por causa dos vícios, pessoas que tiveram momentos difíceis na sua família e largaram tudo e se jogaram. Somente o amor de Deus nos nossos corações vai fazer, nos impulsionar a ir buscar aquelas pessoas para Deus. Porque senão nós vamos passar lá e olhar e falar: é apenas usuários, é apenas pessoas que largaram a sua vida. Mas quando nós estamos com o coração cheio do amor de Deus, nós olhamos para eles e falamos: ali está futuros missionários, ali está futuros pastores. Deus me dá condições de poder ajudar eles. Deus me ajude a dar a mão, estender a mão para eles. Senhor, me acorde nas madrugadas para orar por eles. Senhor, nos levante com mão forte para poder ajudar, levar um pão, levar uma sopa, levar um café, Senhor, para eles nas madrugadas. Se nós não enchemos o nosso coração do amor de Deus, daqui a alguns dias nós vamos passar por eles na rua e vamos falar: ali não tem mais jeito, ali não tem mais solução. O Senhor Jesus, ele diz uma parábola para aquele mestre, para aquele doutor da lei, que o próximo que nós temos que amar é aquele que está à beira do caminho, machucado, aquele que está à beira do caminho, que foi pisoteado, que foi maltratado, que foi deixado à beira do caminho, machucado, aquele que está à beira da estrada, que o povo olha e não ajuda, aquele que está à beira da estrada e as pessoas olham e falam: ali não há mais solução, ali não há mais jeito, está lá, está quase à morte. Glórias a Deus. Mas Jesus, ele nos ensina que nós temos que ir até eles, é ele que nós temos que amar, é a eles que nós temos que ajudar, é a ele que nós temos que curar as feridas. Mas nós estamos em um tempo, vamos dizer assim, de decadência espiritual, que nós estamos que nem o sacerdote e o levita. Nós estamos passando de largo para aqueles que estão machucados. Se nós sabemos que alguém caiu no pecado, nós não queremos mais nem olhar para ele dentro da casa do Senhor. Se nós sabemos que alguém infelizmente caiu, a gente olha ele na rua e passa por outro lado, nós passa de largo. Nós não queremos mais nem pegar na mão, nós não queremos mais nem ter ele nos nossos contatos do WhatsApp. Por quê? Porque nós olhamos para ele com um olhar de: ali está imundo, ali está impuro, ali está caído, ali está quase morto. Glórias a Deus, era fulano, era ciclano, mas olha como está. Glórias a Deus. Às vezes os nossos olhos e o nosso coração vê desse jeito, mas é justamente esse que Jesus quer que nós damos a nossa mão. É justamente esse que Jesus quer que nós curamos a ferida dele. É justamente desses que Jesus, ele quer que nós nos aproximamos e falamos: olha, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Olha, glórias a Deus, você teve esse declínio, você teve esse momento de fraqueza,
Mas olha, o Deus que restaura todas as vidas, todos os corações, todos os planos, Ele está à sua disposição. Ele não lança fora ninguém, nenhum dos que vão a Ele. Mas às vezes nós fazemos ao contrário. Às vezes nós achamos que estamos mais santos do que eles. Às vezes nós achamos que estamos mais fortes do que eles. Glórias a Deus. Às vezes nós estamos como o sacerdote, o levita, que o Senhor Jesus deu o exemplo. Passamos de largo daquele que está caído, machucado. Ao invés de termos a nossa mão, ao invés de nós oferecermos ajuda, nós estamos olhando com um olhar impuro. Glórias a Deus. Pior do que ele que caiu, pior do que ele que está machucado. Ele está precisando apenas de uma palavra. Ele está precisando apenas de um abraço sincero. Ele está precisando apenas de que a gente sente com ele e fale: olha, há uma solução, há uma saída. Levante a cabeça. Jesus, Ele pode te restaurar. Às vezes nós estamos precisando apenas disso, de não sermos como o sacerdote, o levita. Porque o sacerdote, ele oferecia sacrifícios, ele cuidava do altar, glórias a Deus. O levita, ele cuidava do templo, glórias a Deus. Às vezes nós estamos assim. Às vezes nós estamos assim, como o levita e o sacerdote. Mas nós estamos passando de largo para aqueles que estão precisando de ajuda. Às vezes nós estamos passando de largo para aquele que caiu. Às vezes nós estamos passando de largo até aquele que espiritualmente está abaixo do que nós. Quantos e quantos não estão sendo deixados de lado porque não consegue trazer uma ministração em que o fogo caia? Quantos e quantos estão ficando de lado porque não consegue estar louvando com aqueles louvores, glórias a Deus, em que o fogo desce? Quantos e quantos estão sendo deixados, glórias a Deus, porque não consegue ser destaque na igreja de Cristo Jesus? Por quê? Porque hoje nós estamos olhando apenas para as qualidades. Nós não queremos saber como é que o irmão chegou na casa do Senhor. Nós não queremos saber como é que o irmão está. Mas se ele chega e não consegue pregar direito, mas se ele chega e não consegue louvar direito, glórias a Deus, nós falamos e julgamos em nosso coração que aquele irmão, ele já está fraco. Aquele irmão, ele já não pode mais ter oportunidades. Quando eu falo isso, eu não falo com nossa congregação apenas. Eu estou falando hoje, em geral, a igreja de Cristo Jesus no Brasil. Porque nós estamos olhando para as qualidades. Nós estamos olhando para aquele que prega 1 hora, 1 hora e meia. Nós estamos olhando para aqueles que louvam e a glória de Deus desce. Irmãos, glórias a Deus, nós temos que compreender, glória a Jesus, que o Senhor, Ele recebe a adoração de todos. Não vamos dar oportunidade para aquele irmão não, que ele só louva indo da harpa. Não. O nosso olhar está sendo como o olhar do sacerdote e do levita. O nosso olhar e o nosso coração não está transbordando de amor para poder ajudar o próximo. Quantas vezes nós chegamos na casa do Senhor pela misericórdia, louvamos ao Senhor pela misericórdia, damos uma saudação, uma oportunidade pela misericórdia. Às vezes dirigimos o culto pela misericórdia, mas sempre vai ter aqueles que vão nos julgar e dizer que nós estamos mal, nos julgar e dizer que nós não éramos como antes, porque estamos olhando com os olhos desse sacerdote e desse levita. Estamos olhando de largo, estamos passando de largo, não estamos olhando com amor, não estamos olhando para como estamos machucados, para se o irmão está machucado, se o irmão ele está necessitado. É preciso nós estarmos buscando do Espírito Santo, se nós estamos praticando a palavra de Deus. É preciso nós estarmos buscando na palavra de Deus o caminho que agrada ao Senhor. Porque Jesus ele disse:
olha, você vai ter que amar aquele que ninguém dá nada. Você vai ter que amar aquele que está machucado, aquele que está caído. É ele que você vai ter que ajudar. É esse que você vai ter que amar. É esse que eu e você temos que dar a mão. É esse que eu e você temos que sentar e conversar. É esse que eu e você temos que pedir misericórdia. Jesus falou: olha, o sacerdote e o levita não ajudou o que estava à beira do caminho. O levita e o sacerdote passou de largo naquele que estava necessitado. Mas chegou um samaritano. Chegou o samaritano e sabe o que ele fez? Ele foi lá até o pé daquele que estava caído. Aquele que o sacerdote e o levita passaram de largo, o sacerdote, ele chegou até o pé daquele homem. Ele se aproximou. Glórias a Deus. O sacerdote e o levita podiam até falar: a lei não manda nós se aproximar de quem está morto. Mas o samaritano, ele foi até o pé daquele homem. O sacerdote, glórias a Deus, e o levita não quiseram se aproximar. Mas o samaritano, ele foi até o pé daquele homem. Ele foi lá e falou: vou ver a situação daquele homem. Olha, tem alguém caído, eu vou lá ver o que eu posso fazer. Tem alguém machucado, eu vou lá, eu vou ter uma compaixão por ele e vou ajudar aquele homem. O que está faltando para a igreja do século 21 é o que? É amor pelo próximo, é compaixão pelo próximo, é estender a mão para o próximo, é compreender, glórias a Deus, que eu posso ajudar aquela pessoa, eu posso estender a mão para aquela pessoa. Quando o meu coração está cheio do amor de Deus, quando o meu coração ele está voltado para o próximo, glórias a Deus, o Senhor ele vai nos usar dentro e fora de tempo. O Senhor vai nos usar no nosso trabalho, quando nós estivermos indo para a casa do Senhor, quando nós estivermos indo para o trabalho, aonde nós estivermos caminhando, o Senhor ele nos usará. Por quê? Porque nós vamos estar repletos do amor de Deus. Nós só conseguimos olhar para o próximo quando nós estamos com o amor de Deus no nosso coração. Nós só conseguimos ajudar aquele que está caído se o nosso coração ele estiver repleto do amor de Deus que é gerado pelo Espírito Santo. É o amor verdadeiro, o amor que dá a mão, o amor que aconselha, o amor que puxa a orelha no momento certo. Glórias a Deus, é o amor de Deus. A palavra do Senhor diz que o samaritano, nesta parábola, ele se aproximou, foi ao pé daquele homem que estava caído. Ele pegou o azeite e o vinho e cuidou das feridas daquele homem que estava caído. Quantas pessoas não estão precisando do azeite e do vinho? Quantas pessoas não estão precisando ser curadas, ser tratadas, feridas? E às vezes nós estamos com azeite e estamos com vinho na bolsa e não ajudamos. Como assim, irmão? Às vezes alguém está precisando de 1 quilo de feijão e nós estamos com 2, 3. Aquele irmão chega e fala: estou passando a necessidade, estou precisando de ajuda. E muitos falam: vai orar, irmão. Deus abre a porta que Deus abre ninguém fecha. Mas às vezes a gente está sendo usado ali para ser o samaritano daquele homem. Varão, ora que Deus abre a porta. Irmão, ora que Deus é fiel. Mas nós estamos com 2, 3 quilos de feijão em casa, e Deus querendo nos usar como esse samaritano, e dividir o pão, e de olhar para o próximo e falar: irmão, eu tenho só 1 quilo de feijão em casa, mas vamos partir no meio, vamos dividir que Deus vai nos abençoar. Mas não, assim nós falamos: irmão, vai orar, que Deus vai abrir a porta. Às vezes nós estamos com azeite e estamos com vinho
poder cuidar da ferida de alguém e nós não cuidamos. Mas Jesus ensinou que aquele samaritano, ele cuidou das feridas. Ele colocou aquele homem que estava machucado na sua cavalgadura, em cima do seu cavalo, e levou para uma hospedagem. Para aquele mestre da lei, para aquele doutor da lei, era um insulto, porque nós sabemos que os samaritanos e os judeus não se davam bem. Mas Jesus usou logo um samaritano para poder realmente tocar no coração daquele homem da lei. Glórias a Deus, o que importava era saber a lei e cumprir. Era saber da palavra e pôr em prática. É saber que está escrito que ame a Deus e ao teu próximo, mas também cumprir, praticar, independente de quem seja inimigo, seja um levante, seja alguém que olha torto para mim e para você, mas ame a Ele, que Deus quer que nós amamos a Ele mesmo. A palavra do Senhor nos ensina do que adianta, que galardão eu vou ter, que galardão nós vamos ter, se nós amar só aqueles que amam a nós. É difícil, mas Jesus falou: qual o galardão que você vai ter se você ama só aqueles que te amam? Que galardão eu vou ter se eu amo e faço bem só para aqueles que me fazem o bem? A palavra do Senhor nos ensina que aqueles que fazem o mal para nós, aqueles que querem o nosso mal, nós temos que fazer o bem para eles, que aí nós vamos ter um galardão nos céus. Nós temos que amar aqueles que falam mal de nós. Nós temos que amar aqueles que caluniam nós. Nós temos que amar aqueles que querem ver o nosso mal. Nós temos que amar a eles, que aí verdadeiramente o amor de Deus estará no nosso coração. É fácil cumprir isso? Não. Mas a palavra diz que nós temos que cumprir, ser praticantes da palavra de Deus. Aquele homem ficou sobre os cuidados daquela hospedagem. O samaritano falou: olha, eu estou indo de viagem, mas eu vou pagar o que ele já consumiu até agora, e se ele gastar mais alguma coisa, na volta eu vou pagar. Pode deixar na minha conta o que este homem ele gastar nessa hospedagem. E aí Jesus pergunta para aquele homem: qual desses três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele responde: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois Jesus: vai-te e faze da mesma maneira. Aquele sacerdote, aquele mestre, aquele doutor da lei, ele descobriu que tinha que saber a lei de Deus, mas que tinha que ter praticado. Para nós herdarmos o reino de Deus, um dos primeiros passos é amar a Deus e amar o teu próximo. Porque se nós amamos ao nosso próximo, nós estamos cumprindo a lei do Senhor. Nós temos que buscar o amor de Deus. Temos que buscar amar a Deus. Temos que buscar amar ao próximo, para que naquele grande dia nós não sejamos pegos de surpresa. É o amor, o caminho é o amor. É o amor que faz nós levantarmos os que estão caídos. É o amor que vai nos fazer buscar aqueles que estão fora. É o amor que vai fazer nós perdoar aqueles que se levantam contra nós no nosso dia a dia. É o amor que vai fazer nós buscarmos aqueles que o mundo despreza. É o amor, somente o amor de Deus. Jesus diz que o amor de muitos vão se esfriar na casa do Senhor. Mas nós vamos aproveitar algo que está acontecendo no mundo hoje, principalmente no Brasil, no Rio Grande do Sul. Vamos aproveitar que estão o mundo todo ajudando aquelas pessoas, e vamos aproveitar e falar: Deus, me encha do teu amor, para que eu possa ajudar e amar o próximo. Vamos aproveitar este momento delicado do Brasil, e vamos
vamos falar: Jesus, me ensine a amar o próximo, me ensine a fazer boas obras, me ensine a demonstrar o amor de Deus para as pessoas, para que as pessoas vejam o amor de Deus através da nossa vida. As pessoas estão ajudando, muitos vão ser apenas para o seu nome ser glorificado, mas muitos estão ajudando por causa do amor de Deus, por causa de ajudar o salteador que estão precisando de ajuda, desse homem que está precisando de ajuda, que foi machucado, pisoteado pelos salteadores. E é tempo da gente começar a meditar acerca das obras, porque nós vamos fazer obras, vamos ajudar pessoas, se o nosso coração estiver repleto de amor, o amor que o Espírito Santo, ele gera dentro de nós. Temos vários teólogos, temos vários estudiosos na casa do Senhor, mas de que adiantará se eu sei da palavra e eu não pratico? Do que adiantará se eu vejo algum irmão meu necessitado e eu não dou a mão para ajudar? Jesus falou: olha, o que tiver misericórdia, aquele que exerce misericórdia, é para eu e você fazer do mesmo jeito. O que nós temos que fazer é buscar do Espírito Santo o amor de Deus, pedir para que Ele nos ajude a exercer misericórdia, da mesma misericórdia que Deus exerce por nós, porque a causa de eu e você não sermos consumidos todos os dias é a misericórdia de Deus. Mas a mesma misericórdia que me alcança a cada manhã, eu tenho que pedir para que Deus me ajude a exercer essa misericórdia para com aqueles que se levantam contra mim. A mesma misericórdia que alcança eu e você que estamos na presença do Senhor, temos que pedir: Deus, alcance a tua misericórdia, alcance os jovens, alcance aqueles que estão perdidos, alcance aqueles que estão endurecidos o coração para com o Senhor. Temos que desejar o mesmo amor que está nos alcançando, que alcança as outras vidas. Mas o caminho é a misericórdia, o caminho é o amor de Deus, para que nós não venhamos estar na casa do Senhor debalde, para que nós não venhamos estar ouvindo pregações e pregações e não estamos praticando. Conseguimos praticar, conseguimos amar, conseguimos ajudar o próximo quando o amor de Deus verdadeiramente estiver no nosso coração. Amém? E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.